Hoje em dia, se é muito difícil ser fervoroso na palavra de Deus e nas orações. Ao mesmo tempo que se prega, se ensina com a boca nas igrejas, nas congregações, principalmente consideradas pentecostais, ao mesmo tempo lutam, ao mesmo tempo buscam abafar uma pessoa realmente avivada pelo Espírito do Senhor. Eu conheci uma pessoa que passou a frequentar a Assembleia de Deus, e essa pessoa já vinha de uma prática de oração, de meditação da palavra, e não era para ser pregador de púlpito, de festas, de congressos. Dava glória a Deus, e ainda dá, em voz alta, clamando muito forte. Essa pessoa já tem uma voz grave, e parece que quando está orando e a convicção do Espírito Santo vem sobre essa pessoa, parece que a voz fica mais forte ainda. E as mensagens que Deus vai dando, parece que triplica a voz dessa pessoa. Porque se uma pessoa chegar nessa pessoa e falar assim: faz agora aquelas orações que você faz quando está orando, ele não conseguiria. Algumas pessoas, em alguns trabalhos, convidou ele para orar, e pensando que ele ia levantar a voz, aquela coisa toda, mas não é assim que funciona. É uma inspiração, é uma convicção, as mensagens da palavra vão vindo, os textos, os contextos. Então tem vários aspectos para que haja aquela inspiração. Alguém estranha, ou alguém estranhou, uma pessoa chegar na congregação, dobrar o joelho e já começar a falar em mistério, línguas estranhas, dom do Espírito Santo. Então pessoas assim combatem contra o que Deus tem na vida dessa pessoa. A pessoa não conseguia aceitar que uma pessoa dobrasse o joelho e já começasse a falar em línguas estranhas. E se ele já vê essa pessoa indo à congregação, nem carro tinha, já cultuando a Deus, caminhando, às vezes chovia, essa pessoa tinha que levantar a barra da calça, até ali acima um pouco do joelho, tirar o sapato, tirar a meia, para poder chegar na congregação, porque chovia muito e as ruas ficavam como que alagadas. Depois ele arrumou um saquinho para botar o sapato, ele não tinha carro na época, e o guarda-chuvazinho ali, e todo feliz indo para a congregação para cultuar a Deus, para orar. Chegava lá, ele enxugava os pés, abaixava, arriava a parte da calça que ele tinha levantado para não molhar muito, porque ele ainda chegava molhado, calçava o sapato, e ele já entrava na congregação louvando a Deus, cantando hinos de adoração ao Senhor. E quando ele dobrava o joelho, já começava a falar em mistério. Às vezes já entrava na igreja falando em línguas, em mistério, não alto, porque caminhando na rua, você andando na rua, você não vai ficar falando línguas altas. Você está ali na sua, glorificando a Deus, exaltando. Quando você chega na congregação, que é um ambiente assim mais favorável, que deveria ser, mas infelizmente nos dias de hoje não é, aí ele levanta mais a voz, vai orar, vai clamar, vai dar glória a Deus. E obreiros, líderes incomodados com isso. Ele, em uma congregação, ele congrega nessa congregação,
ele chegou cantando os hinos da harpa, que são orações cantadas. E ele chegou cantando, e o pastor ali daquela congregação fez um gesto para ele abaixar o tom da sua adoração a Deus. E outro momento, quando esse rapaz começou a frequentar essa congregação, ele dobrado os joelhos e ele começou a cantar os hinos da harpa. E alguém chegou, bateu no ombro dele, ele não olhou para ver quem era. Geralmente ele continua orando, porque ele sabe que em algumas vezes são atuações malignas de demônios querendo impedir ali a convicção que Deus quer dar naquele momento. Mas ele ouviu quando a pessoa falou assim: você veio aqui para orar ou para cantar? A pessoa cantando os hinos da harpa, nessa congregação que diz primar pela sã doutrina e pelos costumes e se dizem valorizar os hinos da harpa. Então, a pessoa de joelho, cantando os hinos da harpa ali, em oração, para vir mais convicção, vir mais inspiração de orar. E uma pessoa chega nele, bate no ombro dele e pergunta se ele veio ali para orar ou para cantar. E pareceu ser a voz do pastor dessa congregação, que em outro momento, mais para frente, mandou 3 obreiros falar com essa pessoa para que ele não clamasse, não orasse da forma que ele estava orando. Na realidade, não era o tom da voz em si, mas as palavras que Deus dava que realmente incomodavam. Porque existem instrumentos, existem barulhos e são muito mais altos dentro de uma congregação, e não incomodou essas pessoas que foram falar com o pastor, e não incomodou o pastor a ponto de falar para obreiros ir lá chamar a atenção desse rapaz que estava orando fervorosamente e clamando. Então, pessoas entram na congregação, conversam, dão gargalhada, conversam receita de bolo, vendem produtos de beleza dentro da congregação, momento de oração, celular, chiclete, gargalhadas, comemorações pessoais, altas dentro da congregação, tipo aniversário de alguém, as pessoas começam a bater palma no momento ali que é para orar, poderia fazer aquilo em outro lugar. Teve um culto de ceia, esse irmão dobrou o joelho para orar. Depois desses acontecimentos, mais para frente, e ele na dele orando ali, não clamando, mas orando, e 2 senhoras no banco, que ele estava sentado atrás, elas falando sobre a sogra de uma delas, não parecia ser num contexto positivo. No culto de ceia, eram 2 esposas de obreiro, no culto de ceia, murmurando da sogra, às vezes falando de receita de alguma coisa, conversando de coisas seculares. Então, existem vários tipos de barulho dentro de uma congregação que não é para aquele momento, e esse povo não recebe exortação, não recebe crítica. Obreiros não vão diretamente nessas pessoas conversar com essas pessoas, mas o irmão clamando, orando fervorosamente, o irmão é repreendido. E ele fica meditando nisso, que quando ele orava mais clamando, que hoje ele não ora tanto, clamando, por causa desses impedimentos que realmente esfria a pessoa, aquilo ali é uma convicção que Deus vai dando, Satanás vai combatendo, e as pessoas têm o seu limite, ainda que ele não ore só clamando. Mas as pessoas enfatizavam a parte do clamor, enquanto outras eram renovadas e restauradas. Ele ouviu vários testemunhos de pessoas restauradas, renovadas, avivadas, pela maneira que ele clama, pela maneira que ele cultua. E esse grupinho, esse povo, criticando, combatendo algo que é do próprio Deus, do Espírito Santo, que alguns pregam e ensinam quando sobem no púlpito, mas só quando estão lá no púlpito, porque a vida deles é contra pessoas fervorosas e inspiradas pelo céu. E ele medita que quando ele
clamava mais e orava mais em voz alta, as pessoas não ficavam ao derredor dele conversando, papeando. E quando ele ora sem estar clamando, as pessoas geralmente param ali onde ele está e ficam conversando. Esposa de obreiros, pastores. As pessoas não têm um respeito com a pessoa que está orando, principalmente para quem a pessoa está orando. É até certo, quem sabe, a pessoa ter desprezo por aquela pessoa que está orando, ter antipatia por aquela pessoa que está orando, não ter nenhuma consideração por aquela pessoa que está orando, mas deveriam ter respeito, consideração, temor para quem aquela pessoa está orando. Então, hoje, no contexto que nós vivemos, isso em congregação, igreja, consideradas pentecostais. Então, imagine em outros lugares. É interessante que ele veio de um ministério, a Igreja de Cristo Shekinah, e lá ele clamava, ele orava, porque foi lá que ele foi batizado, muito mais fervoroso, acredito eu, e nunca foi criticado, repreendido dessa maneira que é numa igreja considerada pentecostal. Então, porque nessa congregação de Cristo, eles não usavam muito palavra pentecostal ou não, simplesmente pregava a palavra e cada um tinha a inspiração que tinha. É claro que pessoas lá, acredito, também ficaram incomodadas por não estar vivendo de acordo com a vontade de Deus, ou por estar em pecado, ou estarem oprimidas por demônio, ou realmente estão com demônios, porque quando alguém está inspirado por Deus, há um incômodo nas trevas e se reflete nas pessoas. Então, muitas vezes, a maioria, acredito eu, pessoas incomodadas com alguém que está fervorosamente inspirado, na realidade não é nem tanto aquela pessoa em si, mas é espíritos que estão incomodados, e aquelas pessoas que andam na carne, elas são mais convencidas por esses espíritos a combater uma pessoa que está inflamada pelo Espírito Santo. E essa pessoa nem entendia sobre essa questão de estar cheio ou estar inflamado do Espírito Santo. Hoje ela entende mais porque ela já tem uma experiência, ela pode compreender, entender que aquilo era totalmente uma ação do Espírito Santo, mas a pessoa não ficava meditando naquilo, a pessoa simplesmente estava ali para orar, para buscar a Deus. Então, ao mesmo tempo que falam de avivamento, falam de estar cheio do Espírito Santo, com as obras negam. Porque quando Deus faz esta obra em alguém, essas pessoas repudiam, essas pessoas criticam, elas não lhe dão oportunidade, elas lutam até contra as oportunidades que o próprio Deus está fazendo, elas combatem contra a sua vida naquele lugar. Geralmente as pessoas que têm oportunidade não são pessoas que estão fervorosas, clamando e orando. As pessoas que são escolhidas para pregar, para ministério, geralmente são os mais calados, entre aspas, os mais na deles. E eu não estou dizendo que uma pessoa que fica na sua, que não é tão expressiva, não esteja cheia do Espírito Santo ou fervorosa. Eu nunca prego ou transmito uma mensagem que a pessoa deve ser de alguma maneira para mostrar que é fervorosa. Eu acredito que cada pessoa deve ser uma pessoa em si. E essa pessoa, as pessoas não entendem, porque elas não sabem o que é aquilo, elas simplesmente querem diminuir. Elas falam assim, é o jeito da pessoa. Aquela pessoa ela não ora só clamando. Ela não cultua só a Deus, dando glória a Deus alto. Depende da multigraça de Deus dentro da necessidade daquele culto, dele ou de outro, que precisa ser renovado com aquilo que Deus tem na vida dele. Pessoas chegando, falando de si mesma, ou como Deus falando com elas, que o culto que ela faz a Deus
na parte ainda que ela fica em pé, que Deus edifica a igreja e renova a igreja. Só que essas pessoas só falam assim, no pessoal. Elas não falam lá no púlpito. Elas não transmitem essa mensagem para a igreja. Às vezes eu medito se Deus não deu para elas essa mensagem, essas profecias, essa revelação, para que toda a igreja ouvisse e não pudesse ser enganados por espíritos enganadores. Então, muitas pessoas chegam nessa pessoa falando que são edificadas, que Deus está com ela, que é daquela maneira. Mas quando vem um combate da luta sobre essa pessoa, essas pessoas elas ficam caladas. Tem muitos irmãos, ou alguns irmãos, para não ser exagerado, que estão sempre dando uma palavra de, entre aspas, consoliano, ou pessoas que são realmente edificadas, e pessoas que convidam esse irmão para certo tipo de trabalho. Mas quando as pessoas se tornam pastores, líderes, quando eles estão à frente de um trabalho com mais evidência, aí ignoram essa pessoa. Já teve obreiros, pessoas que pedem oração, pedem conselho, pedem ajuda num trabalho, mas quando elas se tornaram pastores, elas não chamaram essa pessoa para pregar. Elas não chamaram essa pessoa para nenhum trabalho ao qual tivesse algum tipo de evidência. Aí quando perderam aquele cargo, aí voltaram para essa pessoa, querendo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E essa pessoa não é tola, porque as pessoas veem uma pessoa muitas vezes clamando e fervorosamente como uma pessoa que não tem entendimento. Porque infelizmente, realmente, a maioria das pessoas que parecem ser avivadas não são avivadas. Porque quando você vai conversar com alguma dessas pessoas, realmente elas não têm conhecimento de Deus, elas não têm conhecimento teológico, elas não têm hábito de leitura bíblica, elas não têm vida de oração. Algumas pessoas falam que vê pessoas que oram dando escândalos. Não no contexto assim, de escândalo da pessoa sair para o mundão, mas escândalo tipo assim dentro da congregação, dando mau testemunho, pessoas rebeldes, pessoas que não têm um temperamento dominado pelo Espírito Santo, que são pessoas que você vai conversar coisas da Bíblia, são muito místicas, mas essas pessoas, elas parecem ter vida de oração porque elas vão em monte, elas estão em campanha, mas quando eu falo vida de oração, não falo esse tipo de movimento, que as pessoas ficam andando para lá e para cá, quando vão orar, só oram, entre aspas, aparentemente fervorosos, quando tem testemunhas, pessoas vendo e vão para monte, movimentos. Não estou falando desse tipo de oração, estou falando aquele tipo de oração em oculto, que é você em Deus. Aquela necessidade de buscar o Espírito Santo para si mesmo. Eu estou falando de vida de oração. Eu não estou falando movimentos de oração, campanhas de oração. Então as pessoas veem essas pessoas em campanhas, em movimento de oração e tiram as pessoas como pessoas de oração. Mas a oração delas, entre aspas, é aquilo ali, aquela coisa exterior. Quando eu falo de vida de oração, é uma vida inspirada no seu dia a dia, em qualquer lugar, em qualquer local, a realmente estar orando a Deus e ter uma vida dedicada de oração, por necessidade do próprio Deus, por inspiração de Deus, chamando você para Ele, e você aceitando o convite de Deus para estar com Ele. O Espírito Santo vem com esse convencimento. Deus quer conversar conosco através da oração. Quando você ora, você tanto fala com Deus como Deus fala com você. Não é você ficar calado. Eu posso estar orando e o Espírito Santo falando comigo, eu falando e o Espírito Santo falando comigo, e eu orando dentro das palavras que o próprio Deus está falando comigo. Porque eu já escutei pessoas no púlpito falando que tem gente que fica falando, se direcionando a esse irmão. Eu sei, gente fica falando, que deveria se calar para Deus falar com ele. E esse irmão aprendeu que quando ele quer que Deus fale com ele, ele lê a Bíblia. Então eles mesmos ensinam isso. Mas quando pegam uma pessoa avivada, praticando aquilo que eles ensinaram em algum momento, essas pessoas repudiam essa pessoa e buscam de toda maneira abafar o Espírito Santo nessa pessoa.
ou nessas pessoas, que eu acredito haver outras pessoas dentro desse contexto. Porque as pessoas estão inspiradas por Deus, mas geralmente elas só assumem oportunidades ou liderança e etc. quando elas se tornam mornas ou frias. Aí as pessoas confundem isso com amadurecimento cristão. Não, a pessoa não amadureceu, ela ficou morna ou ela ficou fria. Você está fervoroso com Deus ou não? Você está fervoroso com Deus ou você está morno ou frio? Você é morno ou você é frio ou você é fervoroso com Deus? É esses 3 níveis que alguém congregando pode estar. É frio, morno ou quente. Não existe outro nível. Aí dentro dessa frieza, dessa mornidão e desse fervor, há níveis individuais. Mas num contexto geral, conforme as escrituras, você não é quente nem frio. E você é morno. Então, as pessoas ficam mornas. Aí as pessoas confundem com uma pessoa que amadureceu. Quando o amadurecimento real das escrituras é você estar fervoroso a cada dia mais pela palavra e pela oração e pelo louvor espiritual e verdadeiro, que é a verdadeira glória que Deus quer. E para ser verdadeiro, você tem que ter o Espírito Santo. Não existe culto verdadeiro sem o Espírito Santo. E quando eu falo culto, não é o culto onde as pessoas se reúnem, é o seu culto de cada dia. Mesmo que não veja aparentemente pessoas te notando e te vendo, é aquele culto no seu coração, no seu pessoal, onde você luta interiormente contra a sua carne, contra os demônios, e você toma a decisão de não pecar pelo convencimento do Espírito Santo. E quando você toma a decisão de não pecar, você está sendo verdadeiro para com Deus, com aquilo que você aprendeu e está aprendendo do Espírito Santo. E automaticamente você está sendo verdadeiro com Deus, você está sendo verdadeiro consigo mesmo e com o seu próximo, que precisa de salvação, de renovo, de restauração, porque você vai ter uma doutrina verdadeira, um fogo verdadeiro para transmitir àquela pessoa, não encenação, não teatro, não fingimento, como se tem nos dias atuais, nos dias de hoje, que também são pessoas que têm muito espaço dentro das congregações, das festas, dos congressos. As pessoas gostam de pessoas teatrais. As pessoas aprenderam a encenar uma espiritualidade que elas não têm dentro de si mesmas. Elas sabem que não têm. Elas cantam coisas que não vivem e não buscam viver. Elas pregam, elas ensinam com a boca, mas o coração está longe daquilo ali. Há milhões de milênios está distante daquilo ali. E o Espírito Santo sabe disso. E Deus sabe antes da própria pessoa saber. E Satanás também sabe quem é verdadeiro e quem é falso. E hoje, quando você vai orar dentro de uma congregação, você busca inspiração, convencimento de Deus para se quebrantar, para se contritar, para chorar na presença de Deus, num contexto de alegria de salvação, mas também num contexto de arrependimento de pecado. Então, há um universo tremendo dentro da gente, com vários planetas, com vários lugares celestiais dentro de nós mesmos. Então você está buscando aquele convencimento, você está buscando aquele quebrantamento, aquele contritamento, e a pessoa começa a se derramar na presença de Deus, chorar, clamar em voz alta. As pessoas que estão ao redor, elas começam a ver aquela pessoa como se tivesse com algum problema, sendo que quem está com problema é quem não está buscando se quebrantar, se contritar na presença de Deus. E então isso gera constrangimento. E as gerações que vão chegando, elas veem como pessoas assim são tratadas, como loucas, débil mentais, como que tem algum problema psicológico, que
merece dó. Então as pessoas elas não querem ser vistas assim. Então tá vendo algo certo como algo errado. Então as pessoas dizem, não, ficar desse jeito aí tá errado. Na hora lá de falar, parece certo, mas no dia a dia tá errado. Então, quando você chega numa congregação, você se sente constrangido a chorar, a clamar, a buscar, a ser fervoroso. Por quê? Porque você vai ser combatido. Você vai ser visto como louco, como um débil mental, como alguém doente. Essa pessoa estava orando e Deus inspirava e começava a orar. Tinha momentos de êxtase, de alegria espiritual, mas tinha momentos de quebrantamento, contritamento. E hoje tem muito psicólogo dentro das congregações e pessoas assumindo o púlpito porque é psicólogo. Então, mensagens psicológicas terrenas, mensagens terapêuticas, massageando o ego das pessoas. Pessoas que são convidadas para pregar porque são psicólogos, terapeutas, psicanalistas. E hoje está cheio de analistas sem revelação do Espírito Santo. Então pessoas se quebrantando, orando, se humilhando a Deus, para a psicologia isso é loucura, pela psicologia humana. E quando eles veem um lado positivo, eles veem assim, não, isso é bom, porque limpa a alma. Não, quem limpa a alma é o sangue de Jesus, o Espírito Santo. Lágrima não limpa a alma. Então eles veem sempre no contexto terreno. Eles não veem no contexto de estar tendo comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo. Não, deixa ele chorar, isso faz bem para ele, né? Tá ali de refletir. Não, eles não veem como uma comunhão entre a pessoa e o Espírito Santo. Deus falando com a pessoa falando com Deus, e ele se tornando um com Deus através da oração. Porque a Bíblia fala que Deus veio em Cristo nos restaurar consigo mesmo. Então, o Senhor Jesus orou que nós sejamos um com Deus, automaticamente uns com Deus, uns com os outros. E oração, porque nós não sabemos orar como convém, a oração que convém é aquela oração que você se torna um com Deus através da oração. Você está orando, você está falando com o Espírito Santo, mas automaticamente o Espírito Santo está falando com você até dentro das suas próprias palavras. Em alguns casos, Deus até revela alguma coisa que alguém está passando ali. A pessoa ouve e entende que através daquela oração Deus está falando com ela. Como fala através da pregação no púlpito, através de um canto. Então Deus pode falar com outra pessoa na oração de outra pessoa. Como as pessoas estavam ouvindo esse irmão inspirado por Deus e Deus estava dando mensagem, pastores e obreiros começaram a falar, não fica escutando a oração do irmão não. Porque pessoas estavam sendo renovadas, pessoas estavam sendo restauradas, pessoas estavam dando testemunho disso, aí colocando como se fosse uma coisa errada. Sendo que era Deus fazendo aquilo para falar com as pessoas. As pessoas estão sem inspiração de orar, sem inspiração de santificar, de se arrepender. E esse irmão tinha essa graça de estar orando e Deus dá mensagens que inspiravam as pessoas ao arrependimento, a se santificar, a se firmar em Deus. Ele ouviu isso de várias pessoas, em toda a sua trajetória, de mais de 20 anos de ser batizado. E a liderança ali descombatendo, como se tivesse errado. Está ouvindo o Espírito Santo falar através da oração. O Espírito Santo não fala através da pregação no púlpito. O Espírito Santo não fala através do canto. O Espírito Santo não fala através da orquestra, da música. Porque o Espírito Santo não pode falar através de alguém orando, clamando em voz alta. Tão surdo desse jeito. O coração está tão endurecido assim. Um coração mais duro que o de pedra, um coração de diamante. Não se quebranta na presença de Deus. Então por quê? Porque é aquela pessoa. Eles têm uma opinião sobre aquela pessoa e Deus mostra que aquela pessoa não é a opinião negativa que elas têm. E algumas pessoas não querem se humilhar, não querem descer. Elas querem confirmar que a opinião negativa que elas têm de você é a opinião verdadeira, mas não é a opinião de Deus a seu respeito. Você está em outro nível que Deus te colocou. Ainda que você não tenha título de diácono, de presbítero, de pastor, de professor de escola bíblica, curso teológico, ainda que você não tenha pai pastor, tio pastor, familiares pastor. Tem pessoas que têm respeito como obreiro, sem ter familiares como obreiro, sem ter título. Tem outras que têm familiares como obreiro, pai como pastor, tem tio como pastor, tem curso teológico,
nasceram no contexto evangélico, assumem cargo de diácono, presbítero, evangelista, mas a congregação não vê a autoridade do Espírito Santo naquela pessoa. Porque isso não é conquistado por parentesco humano. Isso não é conquistado com título, com carteirinha de convenção. É dom do Espírito Santo, é maravilha de Deus, é propósito de Deus. João Batista tinha o respeito que ele tinha, e o entendimento que ele tinha, não é porque ele era da escola dos fariseus ou saduceus. Isso incomodava os fariseus, incomodava os saduceus, incomodava os escribas. Como é que um homem que não é da nossa escola, da nossa faculdade teológica, pode ter tanto poder de convencimento desse jeito? Ao ponto do próprio Deus falar que João o Batista tinha que batizar. Então a comunhão de João Batista era muito grande com Deus. Alguns ficam só limitados, raça de víboras. O contexto teológico e pessoal de João Batista com Deus era muito maior do que aquilo. E sempre tentaram contextualizar João o Batista como louco. Até os obreiros desta época, os pregadores, como se fosse um maluco no meio do deserto. Não, João era um mestre. As pessoas que seguiam João, que ouviam João, o viam como mestre, não viam como um louco, um maluco, como se prega hoje dentro das congregações. Não, o profeta é maluco, o profeta é louco. Não, a loucura que Deus está falando para o mundo é a loucura do morto ressuscitar e ser o filho de Deus para salvar a alma. Isso é loucura para o mundo, mas não é uma loucura de ser desequilibrado, ainda que alguns milagres não possam ser explicados pela ciência. Então isso passa a ser loucura para o homem científico carnal. Mas Deus, se quiser, pode trazer o entendimento de uma explicação científica para todos os milagres que Ele fez. Ele pode dar entendimento científico de milagre que Ele fez, mas que Ele não deu, para que as pessoas saibam que existe um mundo sobrenatural, além da explicação científica humana. Mas tem uma explicação científica e espiritual que Deus pode revelar, se Ele quiser. Agora, se Ele não quiser, não adianta querer tratar aquilo como loucura. É loucura para a sua falta de entendimento e compreensão da ciência espiritual de Deus. Tem uma ciência para a Terra estar onde está, para o Sol estar onde está, para a Lua estar onde está. Tem uma ciência na galáxia. Tem uma ciência nas constelações, que o homem sabe muito pouco. E Deus sabe tudo, e Deus usou uma ciência. Dentro do poder de Deus tem uma ciência. E isso me inspira, porque aqueles que estiverem com Deus salvos, no arrebatamento, no final de todas as coisas, no milênio, no céu, na nova terra, eu acredito que vão poder compreender essa ciência. Tem uma ciência para sustentar a galáxia. Existem alicerces espirituais. Pega um engenheiro, você que estuda engenharia, veja a ciência, a física que é usada em certas construções, pontes, prédios, edifícios, metrôs. Tem uma ciência para o avião decolar, permanecer no ar, fazer o pouso. Há uma ciência em tudo isso. Então, há uma ciência para os planetas estarem... Existe uma ciência dentro da gravidade. Existe uma ciência acima do primeiro céu, do segundo céu, do terceiro céu. Existe uma ciência a qual nem subiu ao coração do homem ainda. E então as pessoas elas olham como se a loucura de Deus fosse algo desequilibrado. Desequilibrado é o homem não aceitar Deus. Desequilibrado é o homem não aceitar Jesus como único Senhor e Salvador. Porque esta é a sabedoria de Deus em sua essência. É um plano perfeito para salvar o homem. Então, esse irmão orando, falando com Deus, a irmã, mas o irmão veio orar por esse irmão. Aquele irmão estava bem com Deus, ele estava orando, ele estava clamando.
Mas o que deu para se perceber foi como que tem alguma coisa errada com o irmão. Vamos lá orar pelo irmão, que o irmão está passando momentos ruins em sua vida. Bem, quem não está? Quem não tem problema aí, atira a primeira pedra. Agora aquele irmão, ele estava bem, porque ele estava no melhor lugar para se estar, que era em oração. E essas pessoas, quando esse irmão chega na congregação, não estavam orando, estavam conversando, fazendo social ali na congregação. E outras pessoas estavam conversando na congregação, batendo papo. E esse irmão estava orando. Eu sinceramente acredito que se aquelas pessoas fossem orar por pessoas com problemas, deveriam orar primeiro por elas mesmas, porque elas não estavam orando, ou deveriam orar pelas pessoas que estão conversando. Uma pessoa que já está orando, uma pessoa que já está falando com Deus, uma pessoa que já está na posição que deveria estar, de joelhos, se humilhando. E esse irmão percebia que quando ele chegava, ele começava a orar e chorar e se derramar e clamar na presença de Deus, as pessoas tipo olhavam para ele como que com dó. O Senhor Jesus, ele estava na cruz. E as pessoas estavam chorando pelo Senhor Jesus na cruz. O Senhor Jesus falou, não chorem por mim não. Chorem pelos seus filhos. Chorem pela sua casa. Chorem pela sua família. Isto é, chorem por vocês mesmos. Mas as pessoas achavam que Jesus estava numa situação ruim. Não, quem estava numa situação ruim eram elas que estavam numa situação ruim. O rapaz estava lá orando, chorando, se humilhando. As pessoas olham assim e achavam que ele estava numa situação ruim. Não, situação ruim é quem está conversando, batendo papo, no celular, mascando chiclete, fazendo um social dentro do momento de orar da congregação indevida, dispersos, dando gargalhada, conversando de receita de bolo, de pão de queijo, falando da sogra, criticando o irmão por estar lá orando, clamando, se sentindo incomodadas com o fervor do irmão, indo no pastor para chamar a atenção dele, o pastor cedendo, chamando o obreiro para ir lá chamar a atenção dele, para ele não clamar. Essas pessoas que estão mal. Vocês deveriam orar por vocês mesmos. Vocês deveriam orar pelos seus filhos. Quem sabe estão se prostituindo em adultério, em fornicação, em lascívia, em luxúria, em idolatria, querendo se matar, cometer suicídio. Deveriam orar pelos seus pais. Quem sabe quer separar, adulterar, já está adulterando, pecando. Vocês deveriam orar por vocês mesmos, que está tendo o nome riscado do livro da vida, se é que já não teve, que não tem reverência, que não tem temor, que chega na congregação, não dobra o joelho, não ora, não busca a Deus, não se humilha, não tem inspiração de súplica, de clamor. Vocês deviam estar orando por vocês mesmos. Vocês deviam estar orando por pessoas que estão papeando, conversando dentro da congregação. Você ainda está triste? É por essas pessoas e por vocês mesmos, não por Cristo, obedecendo a palavra de Deus, fazendo o que Deus quis que ele fizesse, não pelo irmão que está de joelho, orando, clamando, chorando na presença do Senhor, fazendo o que Deus quer, o que Deus mandou, buscando ter reverência, temor de Deus, buscando ali renovo, restauração, não acomodado com essa vida carnal que vocês têm, mundana, religiosa, de querer glória, honra e louvores humanos, aparecer para a mídia, ser conhecido pelos homens, mas desconhecido por Deus, se amizade com Deus, onde o diabo não tem nenhum respeito por vocês, porque ele conhece o vazio que vocês têm, e pior, não se enche do Espírito Santo, mesmo tendo conhecimento que há um caminho para mudar dessa vida. E esse irmão é pior do que vocês, e porque ele é pior do que vocês, por isso que ele chega na congregação, dobra o joelho e ora e busca. Ele não se considera melhor do que vocês, ele sabe que ele é pior do que vocês.
Quem sabe, se ele se considerasse melhor do que vocês, ele faria igual vocês fazem. Não orariam, não buscariam a Deus. Chegaria ali, ficava conversando, batendo papo. Mas como ele sabe que ele é um miserável pecador, precisa do Espírito Santo, de santidade, de renovo, de estar pronto quando Jesus voltar, por isso que ele chega lá e ora. Mas ainda que vocês sejam melhor do que ele, é bem possível que vocês sejam pior do que alguém. Vocês são melhor do que ele, mas vocês são pior do que outro. Porque parece que essas pessoas não têm problema, tá tudo bem. Tá tudo maravilha. E é interessante que quando fica doente, fica enfermo, passa luta, vão pedir oração para irmãos como esse. Critica, zomba, em vez de estar cultuando a Deus, está firmando o irmão cultuando a Deus. E ainda bota em grupo para debochar do irmão. Ainda ficam debochando em rodinhas. O irmão está lá para cultuar a Deus. Um irmão chegou nele e falou sobre esse irmão. Esse irmão usa a bomba. Bomba é anabolizante, esteroide. Olha as costas desse irmão como está encaroçada. Que o irmão gosta de treinar, treina. Deus deu uma boa genética, Deus deu uma boa saúde, um bom desenvolvimento. O irmão treina com a graça de Deus, treina na casa dele. Deus deu alguns aparelhos de treino, de musculação, corre. É um hábito que ele tem desde quando é criança mesmo. E graças a Deus, Deus tem conservado isso nele. Aí o outro irmão falando desse irmão, lá, esse irmão usa bomba nas costas dele, todo encaroçado. A pessoa, ao invés de estar prestando atenção na palavra, no culto, está prestando atenção nas costas do irmão. Falando que o irmão usa esteroide. Aí o irmão está cultuando a Deus. Esse mesmo irmão falou que o outro falou. Olha lá, ó, ainda quer seduzir as meninas, ó, tá dançando. Pessoa se alegrando na presença do Espírito Santo, tá nem pensando em mulher, tá nem pensando em namorada. Teve irmão que chegou nele. O irmão gosta de mulher? Porque o irmão não fica fletando com as irmãs na igreja, na congregação. Se fosse lá no mundo, tinha tomado um Ray-Ban na cara. E dentro da congregação o irmão tem que escutar isso de outro. Perguntou se ele não gostava de mulher. Porque ele não fica flertando. Ele vai para o culto para cultuar a Deus, para adorar a Deus. Pessoas filmando. Pessoas criticando ao invés de estar cultuando a Deus. O irmão vai, uma oportunidade para falar de Deus, o líder, pastor chorando, se quebrantando, o convencimento em toda a congregação. O líder do jovem chega nele e fala: você ficou muito tempo lá, você passou do tempo. Ao invés de estar prestando atenção na mensagem, conversar da mensagem, discutir a mensagem, para que a turma da escola dominical aprendesse alguma coisa do Espírito Santo, contextualizou como se o irmão fez algo errado. Então você fazendo o que Deus manda, trazendo o que Deus quer, e as igrejas, entre as pentecostais, oprimindo essa pessoa, para que essa pessoa não seja inspirada e não traga aquilo que Deus quer. Aí quando esse povo sobe no púlpito, eles falam de avivamento, falam de renovo, mas eles querem usar pessoas avivadas, inspiradas, para promover o quê? Seus pregadores, seus cantores. Porque quando é seus filhos que estão pregando, seus sobrinhos que estão pregando, eles querem alguém avivado lá. Quando eles estão fazendo congresso e festas, eles querem alguém avivado lá. Muitas vezes para promover um camarada que está em pecado, em adultério. Para promover uma pessoa que nem foi chamada para ser pregador. Está ali só por causa do parentesco. Está ali só por causa da política. Está ali só por causa da acepção de condição social, material ou intelectual. De vir com formação acadêmica do mundo, psicológica, terapêutica, porque falam uma língua estrangeira, o inglês. Pessoas apagadas pregando. Aí a pessoa incendiada pelo Espírito Santo. Mas quem leva a glória? Não é Deus. Muito menos o que está inspirado. É o pregador. Que eles escolheram pela sua acepção de pessoas, pelas suas vaidades mundanas. Uma vez chegou
Entre as um pregador nesse irmão, viu ele num culto. O pregador que veio de fora foi lá nesse irmão, não é onde ele congrega hoje, foi em outro lugar. Irmão, vem aqui amanhã para me ajudar. Irmão, meu glória é para Deus. Esse rapaz disse para o pregador. Ué, não tem fervor não? Não tem inspiração não? Quer usar o fervor do outro, quer usar a inspiração do outro para se promover, para fazer agenda. Vai se humilhar, vai orar, vai descer para a convicção do Espírito Santo descer na congregação. Tem muitos pregadores que são assim, cantores. Eles vão manipulando as pessoas, eles percebem que alguém ali está inspirado, ou que pode ter alguém inspirado. Eles usam essas pessoas, manipulam persuasão humana para falarem que foram eles que inspiraram o culto fervoroso a Deus. Sendo que Deus não está olhando a aparência de ninguém. Deus está olhando é o coração de quem está o cultuando. E uma das coisas que eu louvo no dia que nós fomos apresentarmos a Deus é que cada um vai receber o que merece. Quando as pessoas estão desesperadas em corrupção, coisas erradas, etc., eu só fico imaginando, o dia que morrer tudo acaba. Todos vão estar diante do Senhor. E cada um vai receber justamente aquilo que merece. E vai receber corrigido, com correção monetária. É tipo uma poupança espiritual no céu. Tanto de recompensa como de juízo. Na eternidade as pessoas vão receber 100 vezes mais do que realmente merecem. Seja para a salvação ou seja para a condenação. Então hoje, para você estar inspirado, realmente inspirado, é um combate tremendo. É uma luta tremenda, porque você está lutando contra a sua carne, a sua natureza inferior. Você está lutando contra pessoas carnais, pessoas caídas. Você está lutando contra demônios. Então, quando você chega na congregação, dobra o seu joelho para buscar o Espírito Santo, você passa uma carga muito grande hoje de luta. Antes não era assim. Você chegava na igreja Assembleia de Deus, o culto nem havia começado formalmente, mas já havia começado dentro do coração dos crentes. Os crentes não tinham carro nem popular, de lá importado. Mais próspero, tinha uma bicicleta, uma jumenta, uma carroça. Os crentes já iam louvando, glorificando a Deus no caminho. Chegavam na congregação, já estavam inspirados, dobravam o joelho e oravam. Revelação, profecias, línguas estranhas. Os visitantes chegavam na congregação e já tinham temor, reverência, os crentes tudo de joelho. A pessoa automaticamente, mesmo que ela não falasse nada, ela já ficava ali de joelho. Ou ela ficava caladinha, sentada. Havia um clima espiritual dentro da congregação. Porque realmente o Espírito Santo estava ali. Não por congresso, ou festa, ou movimento de pregador, ou cantor X ou Y, persuasão humana, mas o Espírito Santo. O pastor tinha que tocar a campainha. Às vezes insistentemente para os crentes levantar para começar o culto formalmente, mas os crentes já estavam avivados. Não se escolhia pessoas para ter oportunidade por causa de aparência intelectual, social, parental. Era o convencimento do Espírito Santo. E geralmente todos os irmãos que tinham realmente oportunidade tinham algo vivo de Deus. Não era uma comida enlatada não. Era um pão fresco que Deus já tinha derramado sobre o irmão ali, no trajeto dele para o culto, no momento dele de oração. Hoje as pessoas chegam na congregação Assembleia de Deus, conversando, batendo papo, dando gargalhado. É uma música lá mundana, uma barulheira mundana. É ver que tá pelo menos tocando um hino sacro. E bateria, e não sei o que, guitarra. Você vai num culto, aquele som, você vê que o som tá perfeito, aquela coisa mais perfeita. Mas você vê que é um barulho. Não se ouve a congregação cantar, não se ouve a voz da igreja. É uma barulheira. Mas não tem som. Tem uma perfeição musical, uma perfeição instrumental, mas não tem som. Não tem uma harmonia espiritual. Visitantes hoje chegam na congregação, olham assim, pessoas conversando, andando para lá e para cá, salvo realmente os que estão trabalhando, que hoje tem
canal, hoje tem divulgação na internet, então tem irmãos que eles realmente têm a necessidade de estar circulando ali, trabalhando, mas outros não. Eu particularmente, eu trocaria toda aquela andação, toda aquela barulheira por crentes dobrados, de joelhos orando a Deus. Eu peço ao Senhor, tenho orado a Deus, que os crentes voltem a chegar dentro de uma congregação, dobrarem os seus joelhos e buscar a Deus. Não é ensaiar, não. Ensaiem em outro dia. Cheguem 2 horas mais cedo para ensaiar. E nesse lugar, o pastor tem até se esforçado, mas parece que é em vão. Parece que a voz do pastor não tem mais autoridade. Eu vejo pessoas elogiando o pastor, mas não faz o que o pastor faz. O pastor lá chega, dobra o joelho e vai orar. Por que esse povo que fica elogiando o pastor não segue o exemplo dele? E o pastor tem exortado há algum tempo, mas só que parece que não tem efeito naquele povo. E olha que tem muito tempo de pastoreio ali, era para estar com mais respeito, mais consideração daquele povo. Eu não tenho o tempo que aquele povo tem ali. E é um costume que você luta para não perder. Porque automaticamente que você chega ali e vê as pessoas papeando, conversando, você vai entrando ali naquele espírito ali, e não é o Espírito Santo. Então o visitante, quando chega ali, ao invés de chegar já aprender a ter temor e reverência, que ele aprende, não, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos bater papo, vamos falar da morte da bezerra, vamos falar de receita de bolo, vamos falar, quer comprar aqui, ó, esse produto aqui, ó, é bom pra pele, ó, esse perfume, como eu já vi vendendo lá dentro, momento de oração. Primeira coisa que as pessoas tinham em relação à congregação, principalmente a Assembleia de Deus, era temor e reverência. Hoje está banalizado, fazendo do púlpito palanque eleitoral, trazendo mais luta ainda para quem busca ter uma vida sincera e verdadeira com Deus. Se eu quisesse ouvir sobre política, quando eu quero ouvir sobre política, acontecimentos do mundo, hoje tem o YouTube, tem internet. Eu não vou lá para a igreja para ficar ouvindo coisas que eu vejo nos noticiários. E quando eu quero saber o que realmente está acontecendo no mundo, eu vou para a Bíblia. A Bíblia já está falando o que está acontecendo e o que vai acontecer nesse mundo. E no mundo vindouro, está nas Escrituras. Quem está meditando a palavra em oração não é pego de surpresa. Não se decepciona, não fica perplexo com os acontecimentos mundanos. É algo já escrito, já profetizado, já revelado. Deveriam estar ensinando os crentes a se prepararem para esses momentos, sobretudo para a volta de Cristo. Se não está preparando o povo para esses acontecimentos políticos, sociais, vocês querem me enganar que está preparando o povo para a volta de Cristo? Se vocês são pegos de surpresa em eleições, se vocês são surpresos com um candidato X ou Y, que é eleito ou reeleito, como é que vocês falam que estão preparados para a volta do Senhor? Se vocês não estão nem preparados para os acontecimentos aqui, da terra. Conversando a mesma linguagem do mundo. Você pega uma linguagem mundana e pega uma linguagem de alguns, entre aspas, cristãos, é a mesma linguagem. Não tem revelação, não tem profecia, não tem vida eterna, não tem a volta de Cristo, não tem o espírito do anticristo, não tem a manifestação do anticristo. É a mesma conversa, o mesmo papo. Agora estão buscando socorro nos militares. Que também precisam se arrepender e se converter em Cristo como o único Senhor e Salvador. Cegos buscando socorro em cegos, se humilhando na porta dos quartéis, entre aspas, crentes, não do mundo não, a mesma linguagem, a mesma convicção, buscando os mesmos salvadores, que não é Cristo como o único Senhor e Salvador da alma. Se o Senhor Jesus Cristo fosse nesses lugares, seria para libertar, curar e salvar. Deus iria ali para transmitir o evangelho a alguém.
para transmitir salvação a alguém, para curar alguém, para libertar alguém do pecado, de uma opressão maligna, de uma idolatria, de uma feitiçaria, de uma bruxaria, de um ateísmo. Porque nesses movimentos está cheio de gente assim. E gentes lá, entre aspas, que conhecem a palavra da vida eterna, calados. Por que estão calados? Por que não estão falando do céu? Por que não estão falando da volta do Senhor Jesus nesses lugares? Porque ainda são pessoas terrenas. Pessoas terrenas falam de assuntos terrenos. Pessoas mundanas falam de assuntos mundanos. Só se pode falar as coisas do céu se vier de lá. É o Espírito Santo que dá um novo nascimento. É o Espírito Santo que dá uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova visão de mundo. A mesma visão de mundo de pessoas idólatras, de pessoas espíritas, de pessoas ateístas, de pessoas budistas, de pessoas evangélicas, que é só uma religião. Ser evangélico não é ser salvo. Ser evangélico não é ter Cristo como único Senhor e Salvador, verdadeiramente. Ser evangélico não é ser cristão. Ser católico não é ser cristão. Ser espírita não é ser cristão. Ser budista não é ser cristão. Ser cristão é nascer do Espírito de Deus e viver verdadeiramente para a volta do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do alto.